fofoca. Aqui ele vai no Paride, que ele leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro pra chuchu? Sim. Outro dia, essa é boa. Outro dia, uma senhora muito respeitada, ela se levantou e foi falar: não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Deixar o seu like, muda tudo por quê? Porque daí o YouTube vai entender que é uma transmissão relevante, é um conteúdo relevante para a plataforma, porque olha quantos likes tem, olha quantos joinhas essa transmissão tem, ou esse conteúdo deve ser relevante. E aí distribui, né, para outros internautas, para outros espectadores, o conteúdo do Pavivi sem mimimi. Por isso é importante demais o seu like, o seu joinha. O Alexandre de Moraes é assunto aqui de novo, e o TSE é assunto novamente, porque Alexandre de Moraes, Pavi, Gosto muito dele, uma frase sou muito fã do trabalho dele. Eduardo Bolsonaro, hoje, quarta-feira, durante o encerramento de um seminário sobre inteligência artificial na corte. Ao discorrer sobre as estratégias de um suposto populismo extremista que atua nas redes sociais, o Alexandre de Moraes disse que um dos recursos do grupo é desacreditar o poder judiciário, sobretudo a mais alta corte do país. Abre aspas, é o que se tentou e o que se fez no Brasil, fecha aspas, observou Moraes. Abre aspas novamente, todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel, contudo, estão presos, enquanto o STF se mantém aberto e funcionando, fecha aspas. Bom, essa frase tem várias interpretações. Vem num vídeo gravado em 2018, esse vídeo veio à tona uma semana do segundo turno da eleição daquele ano, onde Eduardo Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre uma hipotética possibilidade de ação do Exército em caso de o Supremo Tribunal Federal impedir Bolsonaro de assumir a presidência. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu a essa fala do Alexandre de Moraes no Twitter da seguinte forma: Pavi, você também está preso, Alexandre, ou você sai às ruas tranquilo? Conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, ou se você consegue jantar em Londres sem antes checar as redes sociais de nome por nome daqueles que sentarão à sua mesa. Valeu a pena? Respondeu Eduardo Bolsonaro. Pavi. Eu vou contar mais aqui, eu vou contar a fofoca. Aqui ele vai no Paride, que ele leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro pra chuchu? Sim. Outro dia, essa é boa. Outro dia, uma senhora muito respeitada, ela se levantou e foi falar: não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Eu não venho mais aqui. E foi um alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela. Não, foi uma baixaria. Aí o caldo entornou e ela falou: você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Aí ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí o marido dessa senhora levantou: quero ver quem vai pôr a mão em quem. Aí é óbvio que a gerência do restaurante, porque são clientes muito antigos e fiéis desse restaurante, e aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então você veja, ele não consegue descer para ir comprar um pão
E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa Senhora, se você for desfiar o rosário, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E é sempre com segurança do lado de lá. Porque se der chabu, ele chama o Meganha. Para dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Eu não sei que liberdade. É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Essa é a liberdade dos ditadores. E quando ele fala, né? Esta fala do o STF, com, o populismo, esse terrorismo digital que quer desacreditar a mais alta corte. Eu lembro da frase do absolutismo monárquico inglês. The king can do no wrong. O rei não pode errar. Que era o mesmo que se dizia de Mussolini. Il duce non può fare errori. O duce não erra. Então, são frases absolutistas, são frases autoritárias. De fato, o STF é a mais alta corte. Mas, infelizmente, a mais alta corte está ocupada pelos tipos mais baixos. E essa é uma vergonha, porque em nenhum momento da história desse país, em nenhum momento da história do STF, que é mais velha que a história da nossa República, que só mudou de nome, em nenhum momento da sua existência, a mais alta corte do país teve uma composição majoritária dos mais baixos juízes. E isso é que preocupa. Portanto, eu não sei o que é pior. Se é a fala do Eduardo Bolsonaro para fechar a corte, ou se é a mais alta corte rebaixada por homens tão baixos. Porque isso está acontecendo. Quando a gente vê os pronunciamentos do Alexandre de Moraes, quando eu vi aquele despacho do Toffoli, aliás, eu estou esperando o camburão ou uma multa depois do recurso que eu entrei. Porque eu não aguentei e falei tudo que eu acho ali naquele recurso. Eu fiquei 46 horas trabalhando naquele recurso. Sozinho, 46 horas. Mas é catatal de coisa que eu citei, é livro, é doutrina, até doutrina de 1700 e caralhada, tem parte que eu falo só em latim, mas eu descasquei. Verdade. Eu descasquei, nossa senhora. Porque o Toffoli fala uma coisa, é muito simplório dizer isso e isso. Eu falei, não, o senhor não entendeu, porque não foi dito isso. Talvez o senhor não tenha entendido, porque o senhor não tem titulação acadêmica e não tem vivência de banca. Não sabe fazer uma tese científica. Agora, o engraçado é que o argumento para Novo Honor, que é Odebrecht, aí é bacana. Aí quando é um quitandeiro pobre, aí é fantasioso. Aí é panfletário. Se é panfletária a minha peça, a decisão dele é panfleotária. É essa que é a realidade. Então tá tudo errado hoje, tá tudo errado. Eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais o que fazer. E a esperança no Brasil hoje são os poucos juízes que a gente tem na primeira e na segunda instância, que são pessoas vocacionadas. Mas o nosso grande problema é que tudo acaba em Brasília. É o que eu sempre digo, isso foi montado para dar errado.
Então, por mais juízes sensacionais que a gente tenha na primeira instância, na segunda instância, como tudo acaba em Brasília, a gente acaba vendo a vaca indo para o brejo quase sempre. Agora, que é verdade o fato de que o Alexandre de Moraes não tem liberdade, e o pior é que é em lugar nenhum do mundo. Ele consegue andar em Nova York, consegue andar em Londres, consegue andar em Miami, consegue andar em Portugal, Madrid. Só se ele andar de máscara. Põe a máscara da monga e sai na rua. Não, e uma peruca também, né? Pode pôr. Uma peruquinha loura, né? Passa um batonzinho. Pode ser. Mas aí é até alguém olhar rente fixo assim. Eu faço, põe uma peruca loura e passo o batonzinho, porque hoje ninguém vai se olhar muito, pô, fala, não, é melhor não olhar que é transfobia. Então, é uma saída para ele. Ou põe a máscara da monga. Né? Agora, de fato, que ele não é livre, isso ele não é. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.